Bom, então, continuando aqui as nossas aulas, nós vamos falar agora de escalas, né? As escalas tão importantes para que a gente possa compreender a harmonia, né? Afinal de contas, tudo está baseado nas escalas. Gosto muito de falar com meus alunos que o que manda é a escala, né? Então, a gente precisa compreender bem elas, entender os conceitos, entender como elas funcionam e como elas são feitas. Então vamos lá, né? A gente vai começar então falando da escala maior. Na música tonal é possível utilizar inúmeras escalas para construir melodias e improvisações. Porém, a base que sustenta esse sistema musical é baseado nas escalas diatônicas, que são estruturas sonoras de 7 sons dispostos em intervalos de segunda. A ordem desses intervalos formará as escalas maiores e as menores, né? A escala maior, desculpa, tá escrito errado ali, e as menores, né? Sendo que a diatônica mesmo é a menor natural, a gente vai falar sobre ela depois, né? Então, no contexto tonal, gente, a gente pode usar um monte de escala. Dependendo do tipo de música que você toca, você vai usar escala maior, menor, menor natural, menor harmônica, menor melódica. Vai usar a escala pentatônica, vai usar a escala de tons inteiros, vai usar escalas alteradas, vai usar maior harmônica, vai usar a escala cigana, vai usar as escalas exóticas, vai usar os modos, pode usar um monte de coisa. Só que o que forma mesmo o sistema tonal e o que faz realmente com que a gente analise ali, entenda a formação dos acordes e tudo mais, das harmonias, são as escalas, a escala maior, principalmente, que é a que a gente vai estudar agora, e as escalas menores, tá bom? Que são as 3 ali menores e uma síntese que a gente faz delas, né? Então, é basicamente isso. Vamos estudar agora, então, a escala maior. Na escala maior, temos 4 segundas maiores, ou seja, as escalas elas são formadas por intervalo de segundo, como está escrito ali anteriormente, né? 4 segundos maiores, ou seja, 4 tons, e 2 segundos menores, semitons, na seguinte disposição, né? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, né? Então, pegando aqui uma escala de dó maior, né? Do dó pro ré tem um tom, do ré pro mi outro tom, do mi pro fá um semitom, do fá pro sol tom, do sol pro lá outro tom, do lá pro si outro tom e do si pro dó semitom. Sendo que esse dó da oitava ele é uma repetição, as escalas elas sempre terminam com a repetição da oitava, né? Então por isso que nesse esquema aí nessa disposição a gente considera esse semitom final aí, ok? Então se a gente pegar esse mesmo padrão, né, e levar ele para outra escala, né, para outra referência, a gente vai chegar a qualquer escala maior, né? Então deixa eu pegar aqui começando pelo sol, né? Do sol pro lá eu tenho um tom, do lá pro si eu tenho outro tom, do si pro dó eu tenho um semitom, do dó pro ré eu tenho um tom, do ré pro mi eu tenho outro tom, do mi pro fá eu tenho um semitom. Então o que eu faço? Eu adiciono meio tom aí nesse fá e levo ele pro fá sustenido, né? Então fica mi, fá sustenido para dar outro tom, e do fá sustenido pro sol de novo eu tenho semitom. Dessa forma, então, a minha escala de sol eu acrescentei aí um sustenido na nota fá, né? Então fica sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol, né? Se eu pegar aqui com fá, né? Vamos fazer de novo. Do fá pro sol tem tom, do sol pro lá eu tenho outro tom, do lá pro si eu tenho outro tom. Aí eu passei do que devia ser, né? Então o que eu faço? Eu preciso que do lá pro si seja semitom.
Então eu coloco um bemol nesse Si, né? Então fica Lá, Si bemol, né? Do Si bemol pro Dó eu tenho tom, do Dó pro Ré eu tenho tom, do Ré pro Mi eu tenho tom, e do Mi pro Fá de novo, semitom. Dessa forma, então, a minha escala ficou Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá, né? Então, se a gente seguir essa disposição, esse esquema, a gente acha qualquer escala maior, né? De todas as tonalidades. Pode pegar aqui nota sustenida, nota bemol, que quiser, alguma dessas notas, que a gente vai chegar nas notas da escala, né? O que a gente precisa se atentar? Para fazer a escala, a gente precisa seguir todas as notas da escala. A gente não pode ter na mesma escala duas notas Dó, duas notas Ré, não pode repetir nota, tá? Porque às vezes, quando a gente está lá naquelas que tem muito sustenido ou muito bemol, a gente fica com essa tentação, né? Ah, tem Ré bemol, Ré. Não. Ré bemol, Mi alguma coisa, Mi dobrado bemol, se for o caso, né? E tem que ter as 7 notas. Isso é importante, tá? Não pode repetir nota. Seguindo. Uma outra abordagem para se compreender a escala maior é analisar os intervalos que são formados a partir da tônica, né? Então vamos considerar a tônica, essa primeira nota, que a gente também vai chamar de primeiro grau, que eu vou mostrar isso para vocês aí mais adiante. Então a gente vai ter, ó, pegando aqui a minha tônica como Dó de novo, para facilitar, do Dó pro Ré, segunda maior, Dó pro Mi, terça maior, Mi pra Fá tem quarta justa, eu falei Mi pra Fá, né? Dó pra Fá, Dó pra Sol, quinta justa, Dó pra Lá, sexta maior, Dó pra Si, sétima maior, e Dó pra Dó, oitava justa, né? Então isso é uma forma da gente abordar também a escala, né? Entender os intervalos que compõem ela em relação à sua tônica, tá bom? E aí tem uma curiosidade, né? Todos os intervalos dessa escala são maiores ou justos. Essa é uma abordagem que pode ajudar nossos alunos a compreender essa escala. Então, não existe intervalo menor na escala maior, né? Então, como o justo vai ser só quarta e quinta, né? E oitava também, né? Mas basicamente quarta e quinta. Os outros é só seguir que é maior, que aí não vai ter erro, né? Então, essas duas informações juntas podem ajudar vocês e seus alunos a encontrarem as escalas maiores, né? Sem ficar só na decoreba, né? A entender a lógica por trás disso, a entender como que a gente pode chegar a essas escalas, ok? Então ela é considerada uma escala maior porque tem esse intervalinho aqui, né? Do Dó pro Mi, terça maior, no caso, se a tônica for Dó, né? Cada nota dessa escala, ou qualquer outra, né? Das menores também, pode ser chamada de 1 grau, né? A grafia é feita com algarismos romanos e essa nomenclatura é usada na formação dos campos harmônicos que veremos na unidade 2, tá, gente? Mais adiante. A nomenclatura não muda quando, né? Não tem esse si, desculpa, tá, gente? Quando a escala é escrita de forma descendente. Então temos o exemplo aqui, né? Tá meio pixelado aí porque era uma fotinha pequena que eu tinha aqui, mas dá para entender, né? Então, pegando aqui em Dó maior, né? O Dó é o primeiro grau, Ré é o segundo, Mi é o terceiro, Fá é o quarto, Sol é o quinto, Lá é o sexto, Si é o sétimo e volta no primeiro, que é o oitavo, né? Voltando também seguem os mesmos nomes, né? Dó é o primeiro, Si é o sétimo, Lá é o sexto, Sol é o quinto, Fá é o quarto, Mi é o terceiro, Ré é o segundo e o Dó é o primeiro, tá? Então, os graus não mudam a depender do sentido, eles sempre têm o mesmo nome, tá? Escala menor, né? Então as escalas menores elas são um pouco mais complexas do que a escala maior, mas vamos compreendê-las, né?
Então a escala menor natural é formada por 4 tons e 2 semitons dispostos na seguinte ordem. Então aqui a gente está com uma ordem diferente da ordem que a gente tinha antes, né? Justamente porque é uma escala menor, né? Então vou pegar aqui de Dó também, né? Muita gente já pega de Lá porque não tem acidente, mas vamos pegar de Dó. Já que pegamos a maior em Dó, vamos pegar a menor em Dó também, né? Então, ó, vamos lá. Do Dó pro Ré, tom. Do Ré pro Mi tem tom. Então, eu tenho que baixar meio tom, né? E colocar o Mi bemol, né? Então, ficaria do Ré pro Mi bemol, semitom. Do Mi bemol pro Fá, tem tom. Do Fá pro Sol, tom. Tudo ok. Do Sol pro Lá, também tem tom. Então, segundo o meu esquema ali, tá errado. Teria que ser semitom, né? Então eu vou baixar meio tom no Lá. Então vai ficar Sol para Lá bemol. Então do Lá bemol para o Si não dá, né? Porque aí é um tom e meio, né? Então eu teria que ser Si bemol, né? Para dar um tom de novo, né? Então vou do Lá bemol para Si bemol, um tom. E do Si bemol para Dó, outro tom. Dessa forma, então, a gente tem a escala seguinte, né? Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol e Dó. Então essa é a escala de Dó menor natural, né? Dó menor natural. Também dá para fazer aquela outra abordagem em relação à tônica, né? Então, ó, do Dó pro Ré, segunda maior. Do Ré pro Mi bemol, terça menor. Do Dó pro Fá, quarta justa. Do Dó pro Sol, quinta justa. Do Dó pro Lá bemol, sexta menor. Do Dó pro Si bemol, sétima menor. E Dó para Dó, oitava justa. Então dessa forma a gente vai ter aí a nossa escala menor natural, tá bom? O que caracteriza como escala menor é o intervalo de terça menor, né? Então eu deixei ele em negrito ali para vocês prestarem atenção nesse ponto, né? A terça menor que vai me dizer se uma escala ela é maior ou menor, tá, gente? A terça da escala que vai resolver isso. E vai ser a mesma coisa com os acordes também. Tonalidade relativa. Então vamos abrir um parênteses aqui que vai ser mais ou menos grande, tá? Para vocês entenderem que a gente vai falar dessa tonalidade relativa, tá? A tonalidade relativa de uma escala maior pode ser obtida por meio da repetição da escala maior a partir do seu sexto grau, o que gerará uma escala menor natural. Então, falando com outras palavras, né, a gente vai pegar uma escala maior, né, Dó maior aqui, por exemplo, e a gente vai tocar essa mesma escala, ou seja, essas mesmas 7 notas, com os acidentes que ela tem. No caso aqui não tem nenhum acidente, a partir da sexta nota, né? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. O Lá é a sexta nota, né? Então, se eu for tocar uma nova escala com 7 sons a partir da nota Lá, sendo Lá o meu centro tonal, digamos assim, eu vou ter então essa tonalidade relativa, né? Relativa menor, né? Então vai ficar Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, né? O que isso quer dizer? Que a tonalidade relativa de Dó maior é Lá menor, né? Um é relativo do outro, né? O relativo de Lá menor é Dó maior e o relativo de Dó maior é Lá menor, né? Toda tonalidade tem uma tonalidade relativa, né? Então, esse exemplo que eu falei e toquei aqui para vocês é o mesmo exemplo que vai estar no texto aqui, né? Então eu vou ler para vocês. Eu gosto bastante de ler, né? Explicar em texto também para facilitar o entendimento, né?
Então a escala de Dó maior é composta por Dó tônica, Ré segunda maior, Mi terça maior, Fá quarta justa, Sol quinta justa, Lá, que está em negrito, sexta maior, Si sétima maior, Dó oitava justa. Não há sustenido, nem bemóis, e foi seguido aquele esquema: tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, tudo que vocês viram até agora foi seguido aí para formar essa escala. Se uma nova escala é iniciada com as mesmas notas acima, porém, iniciando da sexta, que é o Lá, será formada uma escala menor natural, né, de Lá menor natural, com a seguinte configuração: Lá tônica, Si segunda maior, Dó terça menor, Ré quarta justa, Mi quinta justa, Fá sexta menor, Sol sétima menor, Lá oitava justa. Aqui novamente não foi adicionado nenhum sustenido ou bemol. O esquema passa a ser o da escala menor, portanto, tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Ou seja, aquele esqueminha que a gente já fez lá, né? Quando a gente começou a entender a escala menor, né? Dessa forma a gente acha a nossa tonalidade relativa, né? Tem outro exemplo aqui, né? Eu vou fazer até para fixar, porque, né, para a gente não ficar só no exemplo de notas naturais e botar algum sustenido aí no meio, tá? Então, se eu pegar a tonalidade de Ré maior, né, e fazer a escala normal, né, com o esquema tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, vai ficar assim, né? Ré tônica, Mi segunda maior, Fá sustenido terça maior, Sol quarta justa, Lá quinta justa, Si sexta maior, Dó sustenido sétima maior e Ré oitava justa. Então a gente fez aí, soa como escala maior, aquele esquema tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Agora, se eu pegar essa mesma escala, só que começando da nota Si, né? Eu vou começar do Si mais grave aqui, tá, gente? Vai ficar assim, ó: Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, né? Então, Si tônica, Dó sustenido segunda maior, Ré terça menor, Fá sustenido, desculpa. Si tônica, Dó sustenido segunda maior, Ré terça menor, Mi quarta justa, Fá sustenido quinta justa, Sol sexta menor, Lá sétima menor, Si oitava justa. Eu vou ter novamente aquele esquema tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom, que é o sistema da tonalidade menor. Então, tendo isso em vista, vocês podem fazer e exercitar isso com todas as tonalidades. É bem útil, ajuda vocês a aprenderem as escalas, a entenderem as tonalidades, quem é relativo de quem, saber onde tem sustenido, onde tem bemol. Isso ajuda muito a gente, né? Então a gente conclui o seguinte, né? As tonalidades de Dó maior e Lá menor são relativas, assim como Ré maior e Si menor, pois compartilham da mesma armadura de clave, e as notas de suas escalas são as mesmas, porém em disposições diferentes. É muito comum haver modulações, né, que são mudanças de tonalidade para tons relativos. Então no repertório a gente encontra muito isso, né? De modulações, né, para tom relativo. Então, um exemplo, eu toquei agora há pouco, assim, toquei muito mal, vou fazer de novo aqui. Aí, tá vendo como eu toco mal? Eu não sou pianista. Então, ó, força estranha, né? Começa no Fá maior. Aí depois do Fá maior, ele toca um Lá maior. Aí depois vai pro Ré menor, né? Dó menor. Quando ele faz isso, né, do Fá pro Lá maior e Ré menor, ele está modulando para a tonalidade relativa, né?
nem que seja por um pequeno espaço ali de tempo, né? Então tem muitos exemplos de muitas músicas que fazem isso, né? Muito comum. No repertório de concerto e no repertório popular. Voltando às escalas, então, vamos falar agora da escala menor harmônica, tá bom? Que é uma escala que a gente usa bastante, né? A escala menor harmônica, ela tem a adição da sensível, né? Então, se a gente for estudar, eu não entrei muito nisso, né? Tônica, supertônica, mediante, subdominante, dominante, superdominante, sensível, né? Tem aquelas coisinhas lá, mas o que é importante pra gente, pessoal, em termos de estudo de escala, é sensível, né? Sensível, ela acontece quando o 7º grau da escala ele está num intervalo de semitom da tônica, né? Então, na escala maior, isso é natural, né? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Esse Si aqui, ó. Si, Dó. Esse Si é sensível, ele chama o Dó, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Fica até ruim se eu não fizer o Dó depois, né? Se eu não resolver essa sensível. Por isso que se chama sensível, né? Ela chama a tônica, ela gera uma tensão para ser repousada na tônica. Então, na escala menor natural, não tem isso, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Dó. Então, esse Si bemol aqui, ele não é sensível, ele é subtônica, a gente chama isso de subtônica, né? E ele não tem esse poder, né, de atração que a sensível gera. E ao longo aí da história da música, os compositores foram sentindo falta disso, né? A sensível ela foi adicionada quando os compositores foram gradativamente abandonando o repertório modal e criando uma sonoridade tonal, também no modo menor. E aí, no modo maior, essa sensível ela já está lá, né? Mas no modo menor não tinha, então o pessoal começou a sentir falta e começou a adicionar ela, sobretudo nos acordes ali, né? Por isso que chama menor harmônica, inclusive. E aí, como é que ficaria então essa escala, né? Pegando aqui do Dó. Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol. Em vez de eu fazer o Si bemol, eu faço Si natural. Si, Dó, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si, Dó. Adicionei a sensível, né? Então ela está ali presente. Então, um dos elementos de análise para encontrar a tonalidade menor, além de verificar a armadura de clave, então isso é análise, tá, gente? É verificar o uso da sensível adicionada na melodia por meio de alterações na escala com sustenido ou B-quadro, né? Isso acontece porque o compositor quer elevar meio tom no 7º grau de tal forma a adicionar um bemol não teria aplicação prática, né? Então, sei lá, adicionar bemol não teria aplicação prática porque para você botar um bemol e em termos sonoros aumentar meio tom significa que aquela nota seria dobrado o bemol, né? Então, gente, isso a gente usa muito pouco, né? É uma coisa que fica quase que exclusivamente no campo teórico, tá bom? Então, geralmente o que vai acontecer é igual eu fiz aqui, né? O Dó bemol, o Dó menor, perdão, que teria um Si bemol, passa a ter um Si B-quadro. Então, às vezes você está lendo a partitura lá, a armadura de clave tá uma armadura de Dó menor ou de Mi bemol maior, né? E você começa a ver que toda vez que chega no Si, fica B-quadro, né? Fica natural. Então, há grandes evidências que aquela música esteja em Dó menor e não em Mi bemol maior, né? Por causa disso. Então, observar esse tipo de coisa é interessante. Outro exemplo, às vezes a música está lá, a armadura de clave não tem nada, não tem sustenido nem bemol, então você pensa assim, a música deve estar em Dó maior, né? Aí você começa a ver que tem Sol sustenido.
várias vezes acontecendo ali, indo pro Lá, né? Você pode desconfiar que a música tá em Lá menor, né? Por que eu falo desconfiar? Porque às vezes não é certo, tá, gente? Às vezes aquilo é só de passagem, mas costuma ser, né? Então, só para explicar, o Lá menor, então, se eu adicionar sensível, fica assim, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Onde seria o Sol natural, eu boto Sol sustenido. Sol, Lá. Então fica Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Né? O Sol natural seria subtônica, então a gente não usa ele nesse contexto, né? E aí a gente adiciona o sustenido ali. O esquema de intervalos da escala menor harmônica pode ser observado no exemplo a seguir. Então, Dó tônica, Ré segunda maior, né? Tudo em relação à tônica, né? Ré, Dó para Ré segunda maior, Dó para Mi bemol terça menor, Dó para Fá quarta justa, Dó para Sol quinta justa, Dó para Lá bemol sexta menor, Dó para Si sétima maior e Dó para Dó oitava justa. A armadura de clave da tonalidade de Dó menor teria as notas Mi, Lá e Si com bemóis, de forma que se em alguma peça ou trecho musical houver B-quadros na nota Si com frequência e na melodia e a harmonia convergir para a nota Dó, denota-se que a tonalidade é menor. Então você vê lá uma partitura que está com esses 3 bemóis aí na armadura de clave. E as coisas ficam indo para um Si B-quadro indo para Dó, então provavelmente essa música está em Dó menor e não em Mi bemol maior. Então a gente tem aqui a escala de Dó menor com os graus. Vocês podem pegar esse mesmo esquema e levar para as outras tonalidades, tá bom? Outro detalhe interessante aqui da escala, né? A escala menor harmônica tem em sua composição um intervalo incomum nas escalas, que é essa segunda aumentada. Esse intervalo ele é incomum em tudo, né? Porque a gente não costuma fazer segunda aumentada, exceção feita a essa escala, né? Esse intervalo acontece entre os graus 6 e 7. No exemplo acima, isso ocorreu entre as notas Lá bemol e Si, né? Então aqui, ó, então a gente tem aqui as notas Lá bemol e Si, né? Essas duas notinhas aqui, né? É uma segunda aumentada, tá, gente? Isso tem que ser observado, porque isso não é comum, tá? Então o pessoal às vezes vai querer fazer, né, vamos confundir com terça menor, como está escrito aí, né? Embora a sonoridade possa ser igual, se executa um intervalo de segunda, né? Então eu não poderia botar Lá bemol Dó, né? Não pode fazer isso, né? Não, Lá bemol Dó é terça maior, né? Eu não poderia botar Lá bemol Dó bemol, né? Porque às vezes a pessoa tem ouvido absoluto, ela ouve isso, sei lá, por algum motivo, né? Em outra tonalidade parece isso, né? Por exemplo, sei lá, se fosse em Lá menor, seria de um Fá para um Sol sustenido, né? Soa como terça menor, né? Aí às vezes a pessoa pensa assim, é Fá e Lá bemol, né? Mas não, a escala tem que ter as 7 notas, né? Eu já falei sobre isso antes. Então não pode ser Fá, Lá bemol, depois Lá natural, né? É Fá, Sol sustenido, Lá, né? Então, para vocês ouvirem o contexto, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido, Lá, né? Então, um pontinho aí para vocês prestarem atenção, tá? Vamos entrar então na escala menor melódica. Os compositores repararam que o intervalo de segunda aumentada, aquele que a gente falou agora há pouco, da escala menor harmônica gerava alguns problemas na execução das melodias e foram aos poucos realizando modificações na escala menor harmônica, criando a escala menor melódica. Então a escala menor melódica ela tem uma alteração no seu sexto grau para evitar esse intervalo de segunda aumentada. Sendo assim, tem-se
sempre em relação à tônica aqui, tá, gente? Ó, Dó, tônica, né? Dó para Ré, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, Dó para Lá. Sexta maior, tá? Eu escrevi errado aí, tá? Sexta maior. E sétima maior. Não, eu vou corrigir, tá? Tem que corrigir, né? Eu não posso deixar esse erro aí, não, que esse erro é grave. Então, sexta maior, né? Sétima maior estava justo. Então, fica dessa forma aqui, né? Se a gente for pegar aqui, né? Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A primeira metade, o primeiro tetracorde que a gente fala, né? Do 1 ao 4 aqui, é uma escala menor. E do quinto ao primeiro é uma escala maior, né? Então, é uma escala que fica meio híbrida, né? E tem um detalhe que eu não escrevi aqui, mas eu vou falar para vocês, que é o seguinte. A gente aprende muito que a escala menor melódica, ela sobe desse jeito e ela volta natural. Sobe desse jeito e volta como escala menor natural, né? Porém, pessoal, na prática, sei assim, no repertório mais antigo e tal, o pessoal fazia isso, mas na prática o pessoal não faz muito isso, né? Tanto é que se a gente for pegar Bá, ele subia e descia igual, e aí o pessoal começou a chamar a escala menor melódica do jeito de Bá como baquiana, né? Por quê? Porque ela subia com esse segundo tetracorde com esses intervalos maiores, né? E descia do mesmo jeito, ele não se preocupava muito com isso, né? E Bá era bem vanguardista nesse sentido, né? E outra coisa, na música popular é a mesma coisa, sobe e desce do mesmo jeito. O pessoal usa muito a escala menor melódica no jazz, né? Para improvisar sobre acorde alterado, né? Fazendo ali o sétimo modo da escala menor melódica como né, escala alterada. Acho é uma matemática danada para fazer isso, né? Mas enfim, o pessoal usa na música popular para subir e para descer do mesmo jeito. É só para vocês ficarem ligados em relação a isso. Quando vocês verem essa informação, ela de fato existe, mas na prática a gente não usa muito. Então vou falar aqui da escala cromática, né? A escala cromática é realizada com intervalo de segunda menor em toda a sua extensão. Pode ser ascendente ou descendente, pode ser feita com bemóis ou sustenidos. Existem aplicações práticas no repertório, sobretudo no que foi produzido a partir do fim do século XIX e na linguagem jazzística, e nos repertórios que a incorporam de alguma maneira, né? Então, a partir, tem erro ali de novo. Para estudantes iniciantes, sua aplicação se dá como forma de orientação em relação às notas que podem ser tocadas. Afinal, é muito comum pessoas acreditarem que só existem as 7 notas naturais, né? Então, a não ser que a pessoa estude música, ela não vai saber que existem sustenidos, bemóis, né? Em geral, ela conhece Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e nem sabe cantar Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, né? Só sabe subir e não sabe descer. Então, peça seus alunos para subir e descer as escalas. Abaixo um exemplo da escala cromática. Então aqui a gente tem uma de Dó a Dó com sustenidos, né? Eu poderia fazer de Dó a Dó com bemóis também, né? Em vez de fazer Dó, Dó sustenido, fazer Dó, Ré bemol, Ré, Mi bemol, Mi, Fá, Sol bemol, Sol, Lá bemol, Lá, Si bemol, Si, Dó. Poderia fazer descendente com bemóis, descendente com sustenido, começando por qualquer nota. Afinal de contas, a escala cromática ela é toda simétrica, porque é só semitons, é só indo de meio em meio tons. Então, é importante as pessoas conhecerem a escala cromática para saberem as notas que existem, né? De repente,
mostrar isso no teclado, mostrar isso no violão, mostrar isso visualmente, não só na partitura, mas nos instrumentos, para a pessoa conhecer esse som, né? No violão ali dá pra fazer glissando, né? Na guitarra, né? Então é interessante a gente mostrar isso até antes da escala maior, da escala menor, né? Para a pessoa conhecer essas notas, para ela saber o que tem de sustenido, bemol, as sonoridades que a gente pode fazer, né? Não no sentido de ficar cobrando a pessoa, né? Mas para ela entender que existe um universo de notas aí, né? Se a gente for ver, são 17, né? Contando bemóis sustenidos, ignorando as enarmonias.